A CP tem aquele problema de ser uma empresa do Estado, com as regras de gestão do Estado e com o poder dos sindicatos das empresas públicas. E anda por cima, como é uma empresa de transportes, eh, quando faz greve, a greve tem impacto político, tem impacto As social pessoas sentem muito e diretamente, político, não é? sentem diretamente. Não é uma greve em que, pronto, é uma empresa, pode estragar um bocadinho, digamos, o fornecimento de for uma fábrica, trança-se ali um bocadinho a produção e pronto. Não, ali nesse dia não há transporte. Pronto, e para muitas pessoas, sobretudo para as pessoas com menos posses, o transporte ferroviário, os transportes públicos em geral, são muito importantes. Ora bem, agora, para mim, eu devo dizer que o resto é um mistério. Se eu aqui encontro uma explicação, e já até dou alguns exemplos para perceberes melhor porque é que eu digo que a explicação é ser uma empresa pública com sindicatos do setor público. Mas antes disso, há uma coisa que me faz de facto muita confusão. Pronto, eu não uso muitas vezes, mas às vezes uso a linha de Sintra. A linha de Sintra, nas últimas décadas, passou por uma enorme renovação, portanto, tem algumas estações novas e entre Benfica e, portanto, Benfica, que é lá, a entrada de Lisboa, portanto, ainda é dentro de Lisboa, e não chega a Sintra, mas na área de maior carga, que é até ao Cacém, em vez de duas vias, passou a ter 4 vias, passou a ser via quádrupla. Paradoxo, que eu não encontro explicação. Quer dizer, pelo menos explicação fácil e evidente de coisas que não pudessem ter sido tratadas durante estes 30 anos. Em 1995, naquelas duas vias, circulavam por dia 398 composições, 398 comboios. Hoje, 30 anos depois, numa altura em que a população de Sintra, agora, e aqui é um cálculo aproximado, porque o INE não tem dados por anos, para estes períodos, mas usando os dados do censo, eu estimo que tenha passado de 300 mil habitantes para 400 mil habitantes, a população do concelho de Sintra. O número de composições na linha quádrupla, em vez de linha dupla, não duplicou. Não aumentou 50%, diminuiu 30%. São, em vez de 398, 269. Isto é... Ou seja, há condições para circularem mais comboios, mas afinal circulam menos. Há condições para circularem mais comboios e circulam menos. Outra coisa que eu não deixo de considerar curiosa, para não dizer espantosa. Estão a haver obras na linha de Cascais. Na linha de Cascais, quando a linha foi construída pela sociedade... enfim, estava ligado ao Estoril e ao Figueiredo. Ao Jorge Figueiredo, portanto, aos investimentos no turismo do Estoril e no jogo do Estoril. Bem, houve uma preocupação. A linha quem fez a linha de Cascais até hoje sabe que é uma linha muito agradável de fazer, porque o comboio vai grande parte do trajeto junto ao rio ou ao mar, portanto, nós temos vista, quem viaja ali tem vista, e, portanto, houve o cuidado, há 120 anos, por aí, não sei exatamente qual é a idade do comboio, de colocar as catenárias, portanto, os postes das catenárias, do lado de dentro, para que eles não perturbassem a vista para o mar. As catenárias estão a ser substituídas. E agora vão estar dos dois lados. Pois. Quer dizer, 120 anos depois, à conta de dizer que agora a tecnologia é outra e tudo é mais pesado, tudo exige mais não sei o que e tal, nós temos a engenharia que eu suponho que seja um pouco melhor do que a engenharia de há 120 anos e não conseguimos pôr as catenárias todas só de um lado para manter aquilo que é de facto uma coisa agradável. E repara, eu acho que quem anda de comboio, às vezes em condições de grande stress e com posições muito cheias, ter ao menos a possibilidade de ir vendo a paisagem é algo que para aquelas pessoas, que são pessoas, muitas delas mais humildes, devia-se ter em consideração. Eu imagino que há 120 anos quem construiu a linha estava a pensar sobretudo nos turistas que iam para o Estoril, mas agora estamos a passar em pessoas comuns que vêm para o trabalho. Portanto, ou que regressam a casa cansadas ao fim de um dia de trabalho. E não há, aparentemente isso não vai acontecer, não está a acontecer. Outro exemplo ainda, coisas que também acho bastante bizarras. Há
30 anos, mais uma vez, nós fizemos a modernização de algumas linhas, sempre muito devagar, sempre muito complicado, sempre com falta de dinheiro, sempre com obras a mais, sempre com atrasos, mas fizemos sem nunca interromper o serviço. Aconteceu, por exemplo, na eletrificação da linha da Beira Alta. Nós agora estamos a fazer o mesmo. Estamos a eletrificar e a modernizar a linha do Oeste, que é toda ela uma história e uma aventura, e na linha do Oeste ela está parada. Não há serviço. Quer dizer, não há serviço, não é em toda, sim. mas uma parte dela é penso que entre Melessas, não sei se é entre Melessas em Malveira e Torres Vedras, salvo erro, está interrompida, porque entre outras coisas é preciso fazer obras num túnel, porque é preciso pôr as catenárias dentro do túnel, não é? Portanto, o túnel não tem dimensão para isso, portanto é preciso rebaixar a parte de baixo do túnel para arranjar espaço para as catenárias. Isso conseguiu ser feito nos túneis da linha Beira Alta sem interromper o serviço há 30 anos e agora não se consegue fazer isso na linha de uma linha que quase não tem circulação, porque é a LAVEI 1, não é? Portanto, a linha do Oeste quase não há circulação. Aliás, estive a ouvir uma coisa que me contava uma coisa muito curiosa. Na linha do Oeste, os comboios só andam cheios 2 vezes por ano. E numas zonas muito específicas. Só andam cheios por altura do Carnaval nas estações antes e depois de Torres Vedras. Para ir para o Carnaval. As pessoas para ir para o Carnaval de Torres. E agora neste período, julho e agosto, na ligação entre as Caldas e São Martinho do Porto. Particularidade. Como em algumas destas estações não há sequer bilheteiras, os comboios vão cheios, mas muitas pessoas não pagam o bilhete. Nem sequer, em alguns casos, nem podem comprar o bilhete. Sim. Nem têm condições para comprar o bilhete. Enfim, podem comprar através da aplicação da CP. Mas há para chega ali, se que chegam não tem a lá, não aplicação, vão que não estar a sabe, pensar que não sei o nisso, que, claro. chega ali e pronto. E depois outras pessoas já perceberam que não vale a pena, não é? Não há revisores, não se vêem revisores, portanto, olha, vou à borla, não é? Exato. Pronto. Quer dizer, quando isto funciona assim, quando são estas as condições, olha, outra coisa também, enfim, é muito reveladora. E, aliás, a Helena, mais uma vez, pode falar sobre isso, porque ela própria confrontou-se com esse problema aqui há umas semanas, que é ter um destino para onde se quer ir e depois ver qual é a oferta de serviço ferroviário e qual é a oferta de transporte rodoviário, caminhonetas. A Helena teve que, quando nós fizemos o programa em Portimão, eu não pude ir por causa da minha lesão, mas a Helena foi para Portimão e, apesar de preferir ir de comboio, teve que ir de caminhoneta. Exatamente, já a CP estava, portanto, quando a CP anuncia uma greve, estamos a falar de transportes pesados, não é? A greve, imaginemos que é uma terça-feira, as perturbações começam na segunda e vão até quarta. Portanto, as perturbações que nós temos esta semana, não é? Que na prática, vão acabar por ser 3 dias, ou 4. São muito mais, não é? Porque hoje, que oficialmente não é dia de greve, mas como já vamos ter greve amanhã... E tivemos ontem. E há efeitos que se prolongam. E, portanto, eu na prática estava... Quando o Observador fez a sua emissão em Portimão, o que acontecia é que me era assegurado transporte, mas só até um determinado local. A partir daí, pois seria o que fosse. Ora, isto não é compatível. Simultaneamente, nós temos muito mais barato e a cumprir horários de forma rigorosa, mais ou menos escrupulosa, não tão rigorosa quanto para outros destinos, mas a oferta dos autocarros. Sim. E foi aquela pela qual eu, contrariada, acabei a escolher. Helena, entretanto, havia uma notícia que este verão as empresas que fazem essas ligações, nomeadamente uma que agora apareceu aí, com os autocarros verdes, Flexibus, aumentou a oferta para o Algarve, as ligações ao Algarve, ligações diretas que já nem sequer são a partir de Lisboa, pode-se ir para o Algarve a partir de Cascais ou de Sintra, e para outras regiões do país, e portanto por todo lado, e para os litorais, para as praias, aumentou a oferta. E a CP, muito a carrasco, nada. Igual ao costume, verão ou inverno, as estações passam, a CP fica, não é? Discussão mais uma coisa, sendo comparativamente o preço de bilhete em comboio é muito mais caro do que o preço de bilhete em autocarro. E claro, estamos a falar de sistemas diferentes. Mas mesmo assim, quer dizer, a empresa não se preocupa em fazer esse tipo de oferta. Claro, portanto, porque há várias empresas a fazer o transporte rodoviário e que estão em concorrência?
Há várias empresas que estão em concorrência, têm flexibilidade, portanto, reagem ao mercado, às necessidades do consumidor. E agora outra história ainda que eu acho verdadeiramente muito significativa e até diria quase fabulosa. Toda a gente se recorda do melhor negócio de sempre. Portanto, o melhor negócio de sempre foi a compra de 51 carruagens por um preço alegadamente super barato. A Renfe, que é a companhia, que é a CP espanhola, não é? A Companhia Pública de Comboios Espanhola, a compra de 51 carruagens, que o Pedro Nuno Santos deitou foguetes, apanhou as canas, fez a festa e por aí adiante. Bem, isso conjugado com a reabertura, ou pelo menos o relançamento das oficinas de Guifões, as famosas oficinas de Guifões, portanto, oficinas da CP, que estavam, pronto, iam ter trabalho, iam recuperar as carruagens, enfim, tinha um ambiente, não há um problema, limpa-se o ambiente, essas coisas todas. Bem, 51. 2020. Estamos em 2024. Quantas já estão ao serviço? 21. Faltam 30. Menos metade. Menos metade. Faltam 30. Porquê é que só estão estas ao serviço? Não te sei dar uma resposta concreta, mas sei uma coisa. Sei que em 2022 entraram 20, perdão, eu estou a dizer, bem, se calhar não é 21, é 31. Pronto. Porque entraram, exatamente, estou-me a enganar, entraram 21 ou 22 ao serviço, depois em 2023 entraram 8, e este ano entrou uma. Pronto, são as tais 31 então. 31. Porquê? Porque a oficina de Guifões é uma empresa pública, uma empresa do Estado. A empresa do Estado tem umas tabelas salariais que são inamovíveis. São trabalhadores especializados, e para os trabalhadores especializados há concorrência. Portanto, há outras empresas à volta, e aquilo fica ali jogo perto de Leixões, portanto, por essa zona. Eu nunca lá fui. Estou a dizer isto porque sei que há um ramal que leva os trabalhadores e que há um ramal que está fechado ao público, e é o ramal de Leixões. Portanto, deve ser por aí que ficam as oficinas. E as empresas privadas, o que a CP paga aos seus trabalhadores é 900 e tal euros por mês, trabalhadores especializados. Neste momento não há desemprego, havia talvez em 2020, até com a pandemia, agora não há. Portanto, como não há, pelo contrário, há empresas que andam à procura de mão de obra especializada, oferecem mais 200, oferecem mais 300 euros e as pessoas vão-se embora. E disse assim, o que é que faria uma empresa privada? Negociava com os trabalhadores, aumentava-lhes o salário, dava-lhes outras regalias. Sim. O que é que faz uma empresa pública? Nada, porque não pode. Nada, porque não pode. Não tem autonomia, não consegue fazer isso. Quer dizer, e portanto isto é uma constelação de problemas em que eu penso que se conjugam várias questões. Ainda um outro exemplo. Só para dar. Não faltam, exemplos não faltam. Não faltam exemplos. A CP devia ter encomendado ano passado, penso que era encomendado, uma quantidade de locomotivas novas, porque tem falta de material circulante. Tinha mais de 100 milhões de euros no orçamento de investimento para essa compra. Aconteceu alguma coisa? Não. Porquê é que não aconteceu? Por causa das regras dos concursos públicos. Contencioso, empresas que dizem que não estão de acordo umas com as outras, contestam o concurso, tribunais, tudo parado. Portanto, o que é que faria uma empresa que tivesse outras regras? Consultava o mercado, encontrava o melhor fornecedor. O melhor fornecedor, ou o melhor fornecedor de acordo com os interesses do acionista, que tinha, enfim, em vez de estar preocupado com o serviço público, estava preocupado com o serviço da sua carteira, e no fim acabaria por fornecer o serviço. Portanto, eu podia continuar a contar histórias, quer dizer, as histórias na CP não têm fim. Quem diz CP diz Infraestruturas de Portugal, porque quando não é a CP que está em greve a Infraestruturas de Portugal, não é? Portanto, e Infraestruturas de Portugal trata das linhas de comboio. E tem que tratar. Porquê? Porque a regra europeia é que o transporte ferroviário tem que estar liberalizado. Não é um monopólio, não pode ser um monopólio público. E, portanto, as linhas não podem pertencer a uma empresa que faça também a sua exploração. Portanto, há uma separação. A mesma razão que, por exemplo, nós temos separação também entre a infraestrutura de distribuição de eletricidade e os fornecedores
de eletricidade, não é? Portanto, temos de um lado quem nos leva, quem fornece a eletricidade, e temos quem produz e fornece a eletricidade, e do outro lado temos quem distribui. Essa separação para haver concorrência depois entre os distribuidores, não haver o dono da bola, para assim dizer, não deixar os outros jogar, usando uma alegoria da nossa infância. Portanto, isto em algumas áreas já começou a funcionar. Por exemplo, na carga há concorrência. O setor de carga já há muitas empresas privadas a operarem em Portugal, e nós não ouvimos o mesmo tipo a não ser quando há greves de infraestruturas de Portugal, não ouvimos o mesmo tipo de paralisia constante. No setor de passageiros, diz que daqui a uns tempos vai começar a acontecer. Porque, olha, a Renfe está interessada em começar a vir para o lado de cá da fronteira, pelo menos nas zonas, para algumas cidades que tenham ligações que façam mais sentido com cidades espanholas. E isto não tem a ver com colaboração com acordos ibéricos, tem a ver apenas com as regras europeias. A Renfe, neste momento, tem concorrência na rede espanhola, mesmo na rede TGV espanhola. Há operadores italianos e franceses, e quando chegaram lá, olha, começaram logo a oferecer viagens TGV, a AVE, que é o nome em Espanha, mais baratas, low cost, e a Renfe teve que se adaptar e também foi oferecer viagens mais baratas. É o que faz a concorrência, não é? Portanto, nós temos esta situação já para a carga. Para os passageiros temos uma exceção, que é a Fertagos. Sim. Fertagos é o chamado comboio da ponte. O comboio da ponte é explorado por uma empresa privada, fez uma espécie de PPP, um contrato com o Estado, que tem um contrato de serviço público, tem que garantir a travessia, tal, X composições por dia, ou X passageiros por dia, coisas desse género, recebe depois um pagamento em bilhetes e em distribuição da receita do passo social, e aí só não há comboios da Fertagos quando há greve das infraestruturas de Portugal. Sim. Porque greve na Fertagos nós não costumamos ter. Só haverá uma quando em vez. Quer dizer, os trabalhadores da Fertagos são muito diferentes dos trabalhadores da CP. O patrão é que é diferente. E mesmo a própria Fertagos está limitada na sua operação, e limita a CP, porque o Estado não resolve alguns problemas. Para te dar mais um exemplo, a Fertagos faz a ligação entre, portanto, é o comboio da ponte, vem da margem sul e acaba no Arieiro, portanto, na estação do Arieiro. Podia acabar na estação do Oriente, o que permitiria que as pessoas da margem sul, se quisessem vir apanhar um comboio para o Porto, não tivessem que sair no Arieiro, apanhar o metro e depois apanhar o comboio na estação do Oriente. Podiam ir diretas. Era mais confortável, mais cómodo. Sim. Não. Porquê é que eles ficam na estação do Arieiro, ainda por cima ocupando uma linha para fazer a inversão de marcha? Porque as composições são do Estado, portanto aqueles comboios fisicamente são do Estado, e o Estado não aumentou o número de comboios para poder aumentar o serviço. E, portanto, apesar da empresa privada poder eventualmente fazer isso e poder estar interessada em fazer isso, como não há composições novas, o seu serviço está limitado, apesar de ser um sucesso. Portanto, quer dizer, nós temos que encontrar um modelo diferente para isto, porque eu receio seriamente que todos os planos que venham a ser aprovados e que já estão aprovados não se concretizem. A chamada Ferrovia 2020, que foi penso que era assim que se chamava, foi logo aprovada com o 2030, que foi aprovada mal o governo de António Costa chegou ao poder, portanto, em 2016. Nós já devíamos ter a linha do Oeste renovada em 2020. Estamos em 2024, a linha está interrompida. E está em obras. Está em obras ainda, e agora é lá para 2000. Ela em princípio fechou por causa da tal túnel, fechou por 4 meses. Agora já não são 4 meses, vai até ao final do ano, até dezembro. E já se diz que a obra não está completa antes de 2025. Portanto, e isto é com todas as obras. Passa-se o mesmo na linha das Beiras, passa-se o mesmo na linha do Douro, um pouco por todo lado, é a mesma situação. Pelo que eu receio que se um modelo adotado
para o TGV, porque aparentemente não é o modelo de TGV, é um modelo de PPP. Sim, parceria público-privada. É Sim. público-privada. Se não for um modelo de público-privada, não vai funcionar. Quer dizer, em 2050 estaremos a perguntar quando é que chega o TGV. Quer dizer, ou 2060. Espero que com um modelo de público-privada isto seja mais rápido e funcione. Seja mais rápido e funcione. Portanto, porque de facto há aqui uma questão que desde as primeiras PPPs se percebeu duas coisas. Primeiro, que um modelo PPP permitia construir mais barato e no prazo. E o melhor exemplo disso foi a ponte sobre a ponte Vasta Gama. Sim. Acabou na hora e cumpriu o orçamento. Até à altura, eu lembro, sou velhinho e portanto lembro-me disso, nunca nenhuma obra pública tinha acabado no prazo e cumprindo o orçamento. E depois tem que ser bem negociado. Porque essa parte, não na primeira negociação, mas nas negociações subsequentes da ponte Vasta Gama, correu mal e depois as PPPs rodoviárias foram um desastre. Mas o Estado também aprende, não é? Por exemplo, depois a seguir já fez boas PPPs. As PPPs que tem feito, por exemplo, na área da saúde, tinha feito. Agora as coisas, enfim, levaram a volta que levaram. Na área da saúde, quer as PPPs de construção, quer as PPPs de exploração, eram PPPs bem negociadas, em que quer dizer, eu não estou a dizer que sejam bem negociadas os privados perderem dinheiro, porque se perderem muito dinheiro vão-se embora, como acabaram e não têm vontade sequer de renegociar. Como aconteceu com algumas da saúde. Como aconteceu com algumas da saúde, e portanto tinha que haver ali vontade dos dois lados, e naquele caso o Estado enfim, não queria aquelas PPPs e acabou-se. Pronto. Ou melhor, a ministra. Portanto, nós, se fizermos as coisas bem feitas, temos melhores resultados, porque de facto a flexibilidade que têm as empresas privadas é uma flexibilidade que é muito difícil transmitir para o setor público, porque o setor público tudo o que faz está cada vez mais maniatado. Está maniatado por regras europeias e pela complicação que nós colocamos em cima das regras europeias, outro tema que nós temos falado aqui imenso. Portanto, quase não se consegue mexer. Tudo implica, e depois temos o Tribunal de Contas e temos essas coisas todas por cima, verificar leis, que algumas delas são impraticáveis, mas que têm que ser cumpridas, e portanto tudo isto é um sarilho que não se sai. Portanto, a forma de sair deste sarilho é permitir que outros não é? Portanto, que outros façam. Sim. E quando em Portugal nós fizemos isto, e já fizemos na área da ferrovia algumas vezes, correu francamente melhor. E melhor poderia ter corrido se houvesse mais vontade política de explorar essas vias. A privatização do setor carga, que começou no tempo da Troika, com o governo de Passos Coelho, esteve parada estes anos todos e agora finalmente vai acabar. Portanto, porquê? Estava a correr bem. Porquê? Porque há macaquinhos no sótão, não é? Quer dizer, as famosas oficinas de Guifões, que eram uma espécie de emblema de Pedro Nuno Santos, agora não estão a dar conta do recado. Porquê? Porque o modelo não é bom. E porquê é que não é bom? Porque é público. Mas dizer isto a alguns políticos portugueses é dar-lhes um tiro no coração. Portanto,